o amuleto de Lunares. O Amuleto de Lunares foi um plot de side quest que eu usei numa aventura presencial que eu narrei. Dentro do cenário de Glunshin, na aventura dos meninos que estavam lidando com Tarisdun. E aí você pode adaptar o seu cenário conforme a necessidade. Mas a premissa básica do Amuleto de Lunares, eu fiz no começo, porque eu senti que tinha uma dos 3 jogadores da minha mesa, que era... Inclusive era a pessoa que tinha mais experiência, ela gostava muito de jogar com um personagem porradeiro. Ela jogava com uma monge. E ela penava muito porque os outros 2 eram muito roleplay. Então a galera queria resolver tudo no diálogo, queria investigar as coisas, queria passar muito tempo negociando. E a menina ficava lá do lado assim, pelo amor de Deus, gente, vamos sair na porrada. E aí ela acabava não aproveitando tanto, enfim. E eu senti que por um desbalanceamento dentro do jogo, ela foi ficando prejudicada nos itens mágicos. Então quando eles já estavam bastante avançados na aventura, dentro do cenário do que aconteceu, e aí a partir desse ponto que você pode adaptar para o seu lore, uma vila que foi destruída na região, no cenário, numa região fria, por uma galera meio imperialista, colonizadora. Então, no cenário de Glunshin, você tem um momento em que List entra em guerra e eles resolvem desprezar a legislação anti-escravista que existia desde a criação da Federação, e eles voltam a escravizar as pessoas do território deles. E eles conseguissem capturar, enfim, das tribos bárbaras, etc. E aí tem uma vila que é atacada pelo exército de List para escravizar as pessoas, os homens e crianças, homens e mulheres que tivessem alguma utilidade para a cidade. E aí, como parte do tradicional ataque de List, os caras matam todo mundo que não é útil. Então, eles levam quem é útil e matam todo o resto. Só que era uma cidade de pessoas com fortes vínculos com uma religião, que estavam muito envolvidos com magia xamânica, etc. E aí o que esses caras fazem antes de morrerem, eles criam esse amuleto de Lunares. Lunares é o nome da vila, tá? E aí, o que acontece? Quando os personagens passam por esse lugar, eles encontram com esses fantasmas. E os fantasmas não são fantasmas inicialmente agressivos, como normalmente é. Mas eles obrigam alguém dos personagens a fazer uma escolha. Então os personagens têm uma oportunidade de não entrar em conflito com os fantasmas, que é a oferta do cara se tornar o portador do amuleto. O amuleto de Lunares é um amuleto que vai carregar os espíritos de todos aqueles que foram vítimas do massacre com ele, com a pessoa. E esses espíritos estão com o objetivo de se vingar. Eles querem vingar a morte deles mesmos. E aí, o acordo que eles fazem é o seguinte: a pessoa vai carregar o amuleto, ela vai se vincular àquele amuleto, e aí a pessoa vai ter 1 mês, ou 4 luas, ou você estabelece quantas luas você queira, para vingar a morte daquelas pessoas. Ou seja, essa pessoa precisa ir atrás do responsável pela morte daquelas pessoas e matar aquela pessoa nesse período. No caso, era o general, o comandante de um dos batalhões lá do exército. Enfim, não era uma morte fácil de você concretizar. E aí, se o portador do amuleto for responsável pela morte do general, nesse período combinado, esse amuleto se torna um item mágico fodão. Os espíritos vão, estando em paz, eles vão ceder a energia deles, e enquanto a pessoa carrega aquele amuleto protege ela, e aí ele vira um item mágico. Na época eu fiz um amuleto da saúde, que era um item que dava um bônus de constituição, jogava a constituição do portador lá para 18. E se por acaso a pessoa não conseguir concluir a vingança nesse período, ele se torna um item amaldiçoado. E aí a pessoa passa a ter desvantagem em todos os testes que envolvam constituição, inclusive testes de morte. Não é inclusive, em teste de constituição e teste de morte. Então, é basicamente uma aposta que a pessoa é obrigada a fazer. E aí a personagem, eu sabia que ia ser essa jogadora que ia topar o acordo. Os outros 2 estavam já avaliando se era o caso de entrar na porrada com 10 fantasmas, que era o que tinha no momento. A outra falou, não, eu vou. Porque ela também tinha aquela coisa de antecedente folk hero, a história do personagem dela era uma coisa de ter salvado crianças no orfanato, etc. Então ela falou, não, vou fazer esse acordo, vou responsável. Catou o amuleto e fez lá o ritual de vinculação a ele. Então é um plot de vingança em que o personagem ele não tá fazendo, ele é um agente de vingança. Ele não tá fazendo uma vingança pessoal, ele não tá vingando uma causa própria, ele tá vingando pelo outro. Em troca de um acordo em que ele pode se dar bem ou se dar mal.
Nesse caso em particular, a personagem fez um pacto com um demônio lá, e o demônio foi lá e matou o cara e espontou. Tá tudo bem, depois ela teve que lidar lá com as consequências do pacto pelo outro lado. É uma forma. O Ela acordo fez era um que... pacto pra pagar um pacto. Exatamente, eu falei assim, você tá basicamente pegando dinheiro com a agiota pra pagar empréstimo. É isso que você fez. Tipo, Porque ela foi pagou chegando- um cartão de crédito com outro. Com o outro, foi chegando o fim do prazo, ela viu que não ia ter como. E aí eles estavam lidando com o demônio já tinha um tempo, ela falou assim, então, já que a gente tá fazendo pacto aqui sobre outra coisa, bora fazer um pacto nós dois aqui. E aí depois ela tem... A sorte dela é que o demônio foi destruído numa outra situação. Senão ela ia se lascar bem. Eu ainda sou a favor das pessoas se lascarem quando fazem pactos. Não, pô, se ela cumprir a parte dela e todo mundo tá de acordo, combinado não sai caro, como o Marcelo sempre disse. Exatamente. Mas ela basicamente serviu de mercenário, né? Pra resolver uma treta. Uma vingança não justificada com aquela que a gente tava falando agora há pouco, que não é justiça, né? Uma vingança punitiva, né? Uhum. Então, basicamente serviu de mercenário pra aplicar uma vingança punitiva. Exatamente. Bora.